Senhoras e senhores, a todos aqueles que acompanham nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 7ª reunião ordinária de 2016. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos, presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. Presente. Vereador S. Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Ali Hamid. Presente. Estando presentes todos os senhores vereadores, declaro aberta a presente reunião. E convido o vereador Walid Ali Hamid para que faça a leitura de 2 versículos da Bíblia Sagrada e que todos se postem em pé. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Desses recebi cartas para os irmãos e ia a Damasco no propósito de trazer manietatos para Jerusalém, que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo o caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz no céu brilhou ao redor de mim. Amém. Senhor presidente, no momento oportuno, gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento da Tereza Ramalho da Silva, Fabiana Moraes da Costa, Ana Luísa Moraes, Ana Laura Moraes da Silva, Yara Bianca da Silva Lima, Severina França de Lima, Alisson Rodrigo da Silva Benevídeos, Isaac Augusto da Silva Lima, Paloma Maria da Silva Lima, Severino Basílio de Lima, Beatriz França Batista. Está ali, senhor presidente. Vereador, no momento oportuno faremos 1 minuto de silêncio em memória de todos e em nome da Câmara Municipal. Senhor presidente, gostaria também de pedir 1 minuto de silêncio. Júlio César Zanotti. Pede para o Afonso depois pegar os nomes. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura das matérias do Poder Executivo. Balancete da Receita e Despesa número 5 de 2016, Prefeitura Municipal de Mariporã, referente ao mês de fevereiro de 2016. Projeto de Lei número 425 de 2016, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre abertura de crédito especial. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não tendo matérias do Poder Legislativo, passaremos ao expediente recebido diversos. Solicito ao segundo secretário, vereador Rafael Tadeu, para que informe se existe relação de correspondências recebidas. Não existe correspondência recebida, senhor presidente. Não havendo correspondências recebidas, vamos passar às indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da ordem numérica das indicações. Relação de indicações, 7ª reunião ordinária de 2016. Vereador Edio de Oliveira Souza, 217 a 219. Vereador Marcos Pinto Barbosa, 220 a 222. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas, 223 a 225. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, 226 a 228.
Vereador Rafael Tadeu Martins, 229 a 231. Vereador Écio Minozzi Júnior, 232 a 234. Vereador e líder do PSDB da bancada, Ricardo Vieira da Silva, 235 a 237. Vereador Alexandre dos Santos Boava, 238 a 240. Vereador Valdeci Fernandes, 241 a 243. Vereador Walid Ali Hamid, 244 a 245. Vereador Oswaldo Loureiro Filho, 246 e 247. Vereador e presidente dessa casa, Márcio Alexandre Emílio de Oliveira, 248 e 249. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar às moções. Convido o vereador e professor Edio de Oliveira Souza para que faça a leitura da moção reivindicando providências de número 8 de 2016 e sua autoria. Meu boa noite a todos. Moção de apelo reivindicando providências número 287/2016. Número 8, desculpe. Senhor presidente, considerando por primeiro que uma tragédia assolou nossa cidade nos últimos dias por conta das chuvas, quando foram registradas deslizamento de terra e alagamentos e, pior de tudo, mortes. Considerando que este vereador tem visitado diversos locais na cidade e no distrito de Terra Preta, e a situação é realmente de calamidade, com estradas interditadas, pontes quebradas, postes de luz caídos e pessoas literalmente ilhadas em suas residências. Considerando como exemplo de desespero no loteamento Jardim Sueli, aqui no bairro Olho d'Água, em que os moradores chegou hoje, 5 dias sem luz, e uma senhora perdeu um medicamento de custo de R$5.000 que necessitava de refrigeração. Considerando, por fim, que esse edil reconhece os esforços da municipalidade, mas também se sente na obrigação de dar um retorno a todas as reivindicações da população, em especial ao descaso da Electro, apresenta a outra mesa, não restando alternativa na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, a presente moção reivindicando providência, qual seja que o senhor prefeito, juntamente com a Secretaria de Obras, empreendam mais esforços no sentido de desobstruir as estradas e construir as pontes derrubadas, bem como intervenha veemente em face da Eletro, pois está deixando muito a desejar na prestação de seus serviços. Plenário 27 de março, 15 de março de 2016. Edio de Oliveira Souza, vereador, está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora eu coloco em discussão a moção. Algum vereador para discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, professor Edio. Como estamos vivendo aí esses dias difíceis no município, as estradas de terra realmente estão intransitáveis, né? Nós, lá em Terra Preta, por exemplo, bairros como Canjica, Mato Dentro, Lagoa, Estrada da Lagoa, a situação lá, para sair de carro, é muito difícil. Então, eu peço o voto favorável de todos os vereadores para que realmente a Prefeitura, aí, com a Secretaria de Obras, dê início de imediato aí, a patrulhamento, cascalhamento nessas estradas, porque os munícipes realmente estão reclamando demais, né? Esse vereador lá em Terra Preta tem sido cobrado, né? E... Uma parte, vereador. Pois não, pode contar com o meu apoio, não só Terra Preta, mas Mariporã também, tem vários bairros que desabou, né? E, inclusive, teve 10 vítimas fatais. E, inclusive, hoje eu estive visitando ali no Jundiaizinho, Terra Preta, alagou tudo, aquele córrego está cheio de lixo, mato, lama, então invadiram as casas. Teve uma mulher que quase morreu afogada, graças a Deus que não. E pode contar comigo. Obrigado, vereadora. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir a moção, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a moção reivindicando providências.
Vamos passar ao uso da palavra. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que façam o uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos. Vereador Rafael Tadeu Martim. Com a palavra, vereador e segundo secretário, Rafael Tadeu. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, os senhores vereadores, a senhora vereadora, boa noite ao público presente. Uma boa noite ao público que nos assiste pela internet. Hoje eu estarei dando início e parabenizando o senhor prefeito Márcio Pampuri pela atenção que foi dada às famílias atingidas nessa tragédia da última semana, pelo empenho e dedicação diante dos últimos fatos ocorridos, pela rapidez também, a rapidez com que os serviços prestados referente à desobstruções, né, dos bairros afetados. Lembrando que a Prefeitura continua monitorando as áreas de risco da cidade, visando minimizar os estragos causados pelas chuvas. Parabenizar ainda a todas as pessoas envolvidas solidariamente, né, os voluntários em geral, que se empenharam em ajudar as vítimas que sofreram com os deslizamentos de terra ocorridos na nossa cidade. Parabenizar os bombeiros que se empenharam nas buscas das pessoas soterradas que infelizmente foram encontradas sem vidas. O pessoal da Defesa Civil, policiais em geral, funcionários do hospital, enfermeiros, médicos e motoristas das ambulâncias, aos funcionários municipais e aos nobres pais também que correram e estão sempre à disposição, com muita dedicação. Fizeram o possível e tentaram até mesmo o impossível para minimizar a dor dessas famílias. Parabenizar essas pessoas que vieram de fora para a nossa cidade, contribuíram, trouxeram doações e ainda continuam fazendo esse empenho. Enfim, para as famílias que perderam seus parentes, seus lares, meus sinceros sentimentos, que Deus possa confortar os seus corações. Senhor presidente, hoje, dia 15/3, nós comemoramos o Dia Internacional do Consumidor e o Dia da Escola. Mas a minha atenção é mais para a parte da escola, porque quando criança, a escola é a nossa segunda casa. O respeito e o zelo devem ser prioridades para manter esse ambiente de conhecimento sempre funcional. Vamos abraçar a nossa escola e cuidar direitinho dela hoje. Hoje é o dia de celebrar aquela que tanto nos ensina, a escola. Mas sem os professores isso não seria possível. Não há nada mais importante do que o crescimento crítico do indivíduo para ajudar a construir uma sociedade mais igualitária e decente. A escola deve desempenhar um papel de destaque para que se chegar a esse objetivo. Por isso, vamos aproveitar o dia de hoje e pensar bem em tudo o que estamos fazendo para cuidar da nossa casa de conhecimentos. O feliz Dia da Escola. Aproveitando, senhor presidente, eu gostaria de, no meu primeiro ofício, solicitar ao senhor prefeito que determine ao departamento competente lombadas nos seguintes locais: Rua Rodolfo Alves Bonfá, Jardim Gibeon, 2 lombadas. Na Rua João Pulga Dias, Colina 2, próximo ao número 29, mais uma lombada. Rua Josué Alves Silveira, Jardim América, próximo ao número 186. Já no meu segundo ofício, solicito ao senhor prefeito que determine também ao departamento competente operação tapa-buraco nos seguintes locais: Rua João Bento, Jardim Pereira, Rua Branca Tomás Pereira, bairro Santa Cruz, Estrada do Mato Dentro também. E no meu terceiro e último ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente asfalto ou concreto nos seguintes locais: Rua Perdiz, nas Paineiras, Mato Dentro, Rua Tangará, nas Paineiras, também Mato Dentro, Rua Tucano, também nas Paineiras. Senhor presidente, está lido aqui. Infelizmente, não tem como expressar a perda das pessoas que, como nas famílias. Os meus sinceros votos, né, e que todos eles consigam passar por essa fase, né, que só sabe como é quem perde. Não tem palavras para dizer ou engrandecer. Está ali, senhor presidente, muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador Édio de Oliveira Souza. Com a palavra, professor Édio. Presidente, no momento oportuno, gostaria de pedir um minuto de silêncio para o Valdir Oliveira Mota. Ok, vereador, no momento oportuno faremos. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, todos os vereadores, vereadora,
público presente, internautas. E meu especial boa noite também a meus alunos lá do 9º A da escola Carlos Augusto Fleury, que hoje fizeram um excelente trabalho sobre a dengue. Senhor presidente, eu subo essa tribuna, né, para iniciar minha fala, deixando aqui meus pesares a todos os familiares das 10 vítimas de deslizamento ocorrido na última quinta-feira em nossa cidade. E também deixo meus agradecimentos ao prefeito Márcio Pampuri, ao governador do estado, à presidente Dilma, que também esteve em nossa região na data, e todos que se empenharam nessa ação solidária para ajudar as pessoas desabrigadas, arrecadando alimentos, roupa, lá no ginásio Sarquizão. É um momento em que realmente a dor da cidade é muito grande com essas perdas de nossos munícipes, mas a vida continua e estamos aqui para ajudar, principalmente essas pessoas que perderam, os familiares dessas pessoas que perderam a vida e todos que perderam aí suas casas, pertences. Senhor presidente, gostaria aqui de enviar meus ofícios verbais. O primeiro dele é um ofício parabenizando o seu Zé Cláudio dos Santos pela organização de mais um evento denominado Circuito Montanhês de Guarulhos, que todo ano ele não deixa de prestigiar nossa cidade aqui, com largada ciclística lá em Guarulhos e chegada aqui em nossa cidade de Mariporã. Em breve vai acontecer aqui novamente. Meu segundo ofício, senhor presidente, gostaria de enviar um ofício para que sejam adotadas medidas de manutenção nas estradas principal, localizada no loteamento Jardim Sueli, lá no bairro Olho d'Água, em Mariporã. E meu terceiro ofício, gostaria que fosse enviado um ofício ao senhor prefeito para que, juntamente com o departamento competente, providencie a pintura de 3 lombadas localizadas na rua Jandira de Lima Camargo, Colina 2, Terra Preta. Só isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Com a palavra, a tia Val. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, senhores e senhoras aqui presentes. O meu primeiro ofício é para o excelentíssimo senhor prefeito contatar o departamento competente, a Eletro, no sentido de fazer a troca de postes de madeira por postes de concreto na rua 16, Parque Bela Vista, Avenida Dr. Sérgio Machado Brauner, em frente ao cemitério de Terra Preta. E meu segundo ofício, excelentíssimo senhor prefeito municipal, contratar o departamento competente no sentido de fazer a operação tapa-buraco na rua Jandira de Lima Camargo, rua Edson Petro, Colinas 2, Terra Preta, e rua das Margaridas, Jardim Bela Vista, Terra Preta. E meu último e terceiro ofício seria o excelentíssimo senhor prefeito municipal contratar o departamento competente no sentido de desassorelar o rio localizado na estrada Arançã, Jundiaizinho, divisa Terra Preta. Na madrugada do dia 11, ocorreram alagamento na estrada citada, deixando muitos moradores desabrigados. E o fato é que o rio está muito sujo, cheio de mato, lixo e lama. Gostaria, senhor presidente, que o prefeito desse uma atenção para aquele povo, porque se chover de novo, é perigoso até morrer gente ali. Está ali, senhor presidente. E gostaria de fazer uma homenagem também, que hoje está fazendo um ano do projeto de lei da vereadora Tia Val, do transporte escolar e do condutor escolar. Quero aqui homenagear os condutores escolares
e o transporte escolar. Por quê? É uma profissão muito perigosa, difícil, muita responsabilidade, e esses condutores não têm um pingo de valor. E no Brasil não tem ainda esse projeto de lei. É o primeiro, é aqui no município de Mariporã. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador inscrito? Vereador Walid Ali Hamid. Com a palavra, Aladim. Senhor presidente, boa noite a todos, boa noite. Hoje, realmente, a vontade é de não falar, né? Não teve, acho que, nenhum vereador que não ficou aí correndo, se lameando com essa situação toda que se criou por conta desse incidente de quinta para sexta, né? A vontade que a gente tem é de não falar, mas a gente acaba sendo omisso se não falar nessa situação. Realmente foram 9 ou 10 vítimas fatais ali, e a gente lamenta essa situação mesmo, porque agora não é hora de dizer que estava certo, que estava errado, porque realmente foi um esforço muito grande por parte de todo mundo para que se conscientizasse e pudesse diminuir um pouco a dor do que as pessoas estão sentindo hoje. Claro que tudo que já se tinha ficou pior. O povo já não passava uma situação boa, muito desemprego, muita dificuldade na alimentação, muita dificuldade no tratamento, na cura das doenças. A tudo o pessoal tinha muita dificuldade. E hoje o pessoal tem dificuldade até para dormir, né? Visitei algumas olarias ali no Mato Dentro, não sei quem teve a oportunidade, algumas que ficaram até o teto de água, não salvou nada. O pessoal passou ali 2 noites ali para poder receber um colchão, que toda a população de Mariporã muito bem fez com suas doações, e puderam dormir. E tem pessoas que ainda não conseguiram nem chegar água ali para poder estar limpando a sua casa e toda a situação. Tem diversas situações que a gente acaba ouvindo e vendo como tudo isso se sucedeu, como algumas pessoas se salvaram. Eu conheci o pai da criança, que não conhecia ele pessoalmente, né, mas a família, sei que trabalha ali no supermercado Mihara. E como tudo aconteceu, algumas pessoas ali de Jardim Neri que tentaram salvar, e a avalanche veio para cima e quase que foram também junto. É realmente muito lamentável. Eu conversei com algumas pessoas que trabalhavam aqui em 87 e que também houve um incidente desse, onde no Jardim Fernão Dias morreu 7 pessoas. E a gente fica muito preocupado, porque sabemos que essa não é a única área de risco de Mariporã. Sabemos que isso não é a única situação que isso sucede em Mariporã. Eu, por exemplo, sou um grande defensor dessa regularização fundiária, um grande protetor dessa tese, e fico muito preocupado porque a gente sabe dessa dificuldade, a gente sabe de tudo, mas algumas coisas que vieram como consequência também a gente tem que aprender agora para não errar mais. Não errar mais mesmo, né? Custou muita vida, custou realmente uma perturbação no sono de todo mundo, no psicológico de todo mundo, fez virar cenário de mídia nacional, onde até o presidente da República veio à região para ver o que aconteceu. Chegamos, infelizmente, a essa situação. A gente lamenta muito mesmo, senhor presidente, essa situação que se deu. Então, que possamos agora enxergar diferentemente essas novas construções, as novas maneiras de moradia, que possam ser melhor avaliadas, essas teses todas que nós sempre brigamos aqui, porque a consequência a gente viu, né? E realmente não foi fácil para ninguém. Esse elo todo. Aproveitando, senhor presidente, gostaria de enviar um ofício, porque a
ao setor Terra Preta, a subprefeitura, 2 dias o ônibus coletivo e o escolar não vão ali, porque próximo ao Bar da Nice, a água assoreou e está passando por cima da estrada. Isso já era previsto, já tinha falado, infelizmente não foram, mas espero agora. Eu mandei um pedido lá e disseram que estão desobstruindo algumas ruas ainda no Mato Dentro, para que possam atender essa situação, que não é minha, não é do vereador aqui, mas é realmente de toda uma comunidade, que pessoas que perderam consultas, crianças que não vão à escola, que estão aí desesperadas para simplesmente poder chegar na cidade e o ônibus não consegue chegar lá, senhor presidente. Aqui deixo os votos de agradecimento a toda a população, aos senhores vereadores que atenderam a população, ao governador do estado, ao governo federal do que atendeu, e em especial também aos bombeiros, né? Os bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do qual fizeram esse trabalho intenso. Parabenizar também ao irmão Charles lá com o curso de formação de bombeiro civil Terra Preta, que também auxiliou com 108 formandos ali do curso. Então, realmente, e a toda a população, pela solidariedade que se prestou, no desejo de ajudar as pessoas. É importante aqui frisar também que a necessidade de vestuário foi suprimida. Acredito que a necessidade de alimentação, não sei se foi atendida a toda a necessidade, não sei se alcançou todas as famílias. Foi um trabalho que a população conseguiu muito bem realizar. Mas é importante frisar, senhores vereadores, e toda a população saiba disso, que essas pessoas que tiveram esse problema perderam seus móveis. E os móveis de hoje a gente sabe que não podem ver umidade, que já estão estragando. Quanto mais enfrentar um rio de lama. Uma parte, vereador. Pois sim. E também alertar a população para que não compre terreno assim nas encostas, porque é perigoso desabar. Às vezes compra um terreno mais barato, se torna muito caro. Alertar a população para que não compre terreno nas encostas, que é um perigo. Obrigada. Sim. Então, não só a população, mas também a prefeitura, né, que visualize isso melhor, né? Isso é um trabalho conjunto de todos. Então, senhor presidente, voltando, é importante conscientizar a todos, quem puder usar as ferramentas de mídia, como o Facebook, divulgação nas ruas. As pessoas ainda precisam de cama, algumas ainda de colchão, de armário para colocar suas roupas, pilhas e pilhas de roupas sujas que se perderam, que as pessoas agora estão ganhando roupas, mas não têm onde guardar, e uma televisão, pelo menos, para amenizar a dor. Né, distrair um pouco daquele contexto, daquela situação toda, daquele mar de lama, e aquilo não cheira bem, aquilo não é um cenário que você supera com facilidade. E se perderam muitas coisas, máquinas e todo equipamento elétrico e eletrônico. Fica esse apelo também, senhor presidente, para que todos possam divulgar e o mais breve possível toda a nossa população seja amparada com o mínimo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador Ricardo Vieira da Silva. Com a palavra, doutor Ricardo. Nome de quem? Das pessoas? Senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público presente, eu gostaria de dizer boa noite. Mas hoje, talvez, na data de terça-feira, não seja uma boa noite. Seja uma noite que muitas pessoas sabem da dificuldade
que estão passando. Senhor presidente, vivemos aí, da quinta-feira para sexta-feira, uma tragédia que não se tem como medir as proporções desse desastre que foi acometido a nossa cidade. A nossa cidade, infelizmente, pagou com 10 vidas. 10 vidas que foram ceifadas, que talvez a gente agora não tem como colocar culpa em um ou culpa em outra pessoa ou de quem é a responsabilidade. Vir aqui e a gente pedir providências é a única forma que a gente pode atuar. Diante de quê? Diante de uma situação em que a tragédia já aconteceu. E que a tragédia, senhor presidente, eu acho que pode se repetir diante de tantas áreas de riscos que ainda existem. Se nós formos fazer uma avaliação, nós vamos sim encontrar as condições relacionadas com o processo de urbanização totalmente deficiente na nossa cidade. E isso é público e é notório. Isso é de conhecimento de todos, não só de um prefeito, mas todos os prefeitos que antecederam a gente. Não adianta colocar culpa em um ou colocar culpa em outro. O que adianta agora é a gente lamentar. Fomos mais um motivo, uma situação de mídia até a nível nacional, se não for de nível internacional. A nossa cidade foi comentada, né, em todo o Brasil, porque se colocou em posições de perdas de vida. E aqui temos as pessoas até que foi mencionada pela vereadora Valdeci, que foram, né, eu vou até repetir, Fabiana Moraes da Costa, Ana Luísa Moraes, Ana Laura Moraes da Silva, Yara Bianca da Silva Lima, Severina França de Lima, Alisson Rodrigo da Silva Benevides, Isaac Augusto da Silva Lima, Paloma Maria da Silva Lima, Severino Basílio de Lima, Beatriz França Batista. Então todas essas pessoas foram ceifadas. Serão ceifadas onde a gente coloca a culpa onde? Na natureza. Foi uma tromba d'água. Uma tromba d'água que fez todas essas vítimas. Mas essas vítimas, elas estavam em locais extremamente condicionadas a um risco disso acontecer um dia. E isso possa acontecer de novo. Basta mais uma chuva. Mais uma chuva sem proporções que a gente possa mensurar. E aí sim, a gente vem e pede providências. Nós pedimos providências relacionadas às construções onde são feitas de forma, né, totalmente inapropriada. Nós sabemos que nós temos uma série de fatores geológicos, fatores relacionados com as condições onde são construídas, onde a fiscalização não existe, e que as construções elas são feitas para atender alguma situação das pessoas, de ter a sua própria casa, que é uma condição muito salutar. Mas, infelizmente, isso, né, ela continua se proliferando. Ela continua se proliferando de uma forma descabida, como se fosse um mal da cidade.
tanto é o mal da cidade que falta um processo de urbanização, de saneamento, de estrutura, e que se coloca hoje como uma cidade que se cria casas de formas totalmente sem qualquer estrutura técnica. Eu acho que tem que dar um basta. E esse basta é o seguinte: nós deveríamos simplesmente se colocar hoje como uma medida de providência, como aqui foi pedido, de que a partir de uma determinada data, que possa ser dada como uma tragédia, de que a partir desse momento nenhuma casa possa ser construída sem o alvará ou sem as condições técnicas cabíveis. Para quê? Para que não aconteça isso. Porque existe uma proliferação desordenada como se fosse um tumor. Como se fosse uma condição totalmente desordenada. Por quê? Porque talvez isso esteja relacionado na vontade das pessoas terem a sua própria residência. Eles constroem assim. Eles constroem não só casas em locais onde é totalmente inapropriado. Aí sim, nós esperamos acontecer o quê? O pior. Porque, na verdade, esse pior já era uma condição prevista. Em outras gestões, existia também situações previstas, e isso também poderia ser tomado providências, não só agora, mas em outras administrações também. Só que não aconteceu essa proporção, de nós perdermos 10 cidadãos, 10 pessoas. E agora nos resta aqui, infelizmente, agradecer aquele que eu não queria agradecer. Eu não queria ter aqui o bombeiro para poder pegar as pessoas já em óbitos. Eu queria que não acontecesse isso. Eu não queria aqui agradecer a Defesa Civil por ajudar a socorrer as pessoas, porque eu não queria que acontecesse isso. Eu queria aqui não agradecer aos voluntários que fizessem a doação de roupas, de remédios, de cama, como aqui foi colocado, porque eu não queria que acontecesse isso. Então eu não queria agradecer a nenhuma dessas pessoas, mas aconteceu. Aí nós viemos aqui e se colocamos na posição de agradecimento. E nós viemos aqui na condição de se pedir um minuto de silêncio. Eu não queria pedir esse minuto de silêncio. Isso é constrangedor. Isso é ruim para a gente. Isso é ruim para a cidade. Isso é ruim para nós, como legisladores. Isso é ruim para a política. Isso é ruim para o executivo. Não só, não estou ocupando um executivo, mas todos os executivos. Então, infelizmente, aqui é um motivo de constrangimento. É um motivo de lamento. E é um motivo de que, mais uma vez, estamos aqui pedindo providências. Tudo isso, ele acontece porque a gente talvez não tenha efetividade naquilo que a gente pede. Talvez a gente pede providências, mas a situação é que vai se pedir providências no próximo ano, no próximo ano, no próximo ano. Espero que não tenha vidas ceifadas nos próximos anos. Então eu acho que aqui é uma posição de tristeza da nossa cidade. E eu sempre falo, a nossa cidade muitas vezes ela aparece na televisão, na mídia, por essas condições relacionadas com tragédias. Eu queria que a nossa cidade aparecesse na televisão, na mídia, com coisas melhores, com coisas mais alegres, e não isso. Nós tivemos até a presidente da República da nossa região, nós tivemos o governador da nossa região. Então seria a condição relacionada com o quê? Tragédia.
Aqui, a gente se diz, obrigado pela assistência social, né? Obrigado aos bombeiros, obrigado à Defesa Civil, obrigado aos voluntários, mas isso não vai tirar a dor que nós temos que passar. A dor que nós temos aqui que aceitar, porque a nossa cidade ela vem com um processo de desestruturação, né, já há muito tempo. E que esse seja um marco zero, marcada por uma tragédia. 10 vidas ceifadas, 10 mortes de mulheres, de crianças, e que foi aqui debaixo da nossa barba, dentro da cidade. E aí sim, nós vamos colocar a culpa na tromba d'água. Vamos colocar a culpa na falta de um projeto eficiente para se fazer uma estruturação, um saneamento adequado, umas condições de nós simplesmente podermos estar ciente de que nós podemos melhorar a urbanização da nossa cidade e não se lamentar. O que está acontecendo é que nós estamos lamentando, mas infelizmente que esse seja uma condição que nós podemos aprender com esse motivo. Um motivo que eu acho que nunca se perdeu tantas vidas em Mariporã decorrente de uma tragédia. E eu não queria aqui falar uma boa noite. Eu só poderia simplesmente falar que é lamentável. Infelizmente é lamentável. Uma boa noite. Mais um vereador inscrito? Vereador Valdeci Fernandes. Com a palavra, vereador Valdeci. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, por presentes e quem nos assiste pela internet. Presidente, meu motivo de subir essa tribuna hoje é para expressar meu sentimento também à perda dessas pessoas que lamentavelmente perderam a vida na questão do desabamento de terra no nosso município. E também, igual o doutor acabou de expressar, que a gente não gostaria de fazer esse agradecimento, mas a gente tem que lembrar e agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram, foram solidárias com essa população que ficou desabrigada. Agradecer ao Corpo de Bombeiro, que são as pessoas que a gente tem que valorizar na nossa vida a cada dia, porque são exemplos de pessoas que dão sua vida para salvar outras. E também agradecer a Defesa Civil e a todos os voluntários. E diante disso, também gostaria que o presidente enviasse um ofício ao secretário do Meio Ambiente do nosso município, que a gente estamos vendo que vem acontecendo. E a cada dia que passa, se constrói no nosso município mais e mais loteamentos irregulares e desmatamento por várias regiões da nossa cidade. E isso que aconteceu na nossa cidade, nós devemos tomar providências nessa questão para que amanhã não venha acontecer novamente. E quanto tempo nós vem pedindo a questão para ser fiscalizado essas áreas de loteamento irregular na nossa cidade? Desmatamento, o pessoal pega final de semana, você não tem noção que as pessoas fazem. Aqui, várias vezes, o professor S. pediu, Aladim pediu, tantos outros vereadores pediu, o Nil pediu, o nosso presidente pediu. E como todos pedimos, tantas vezes, para ser fiscalizado essas áreas de desmatamento. E quando a gente passa, demora 15 dias que a gente volta, tem
mais de 30, 40 postes sendo instalados naquela rua, onde que a gente pediu para combater o loteamento irregular. Poxa vida! Agora as pessoas cobram a gente na rua, fala, é como se a gente não estivesse fazendo nada. A gente estamos fazendo, a gente estamos pedindo. Então, eu gostaria de pedir, junto ao secretário do Meio Ambiente, pedir ao prefeito, doutor Márcio, que nos ajuda, que encontre um caminho para a gente consiga combater essas áreas irregulares, de construção irregular. Porque todo dia tem uma casa nova se construindo no morro, de algum morro da cidade. Depois, quando passa, estamos todos chorando pela perca de vida de alguém. Tanto se foram, eu acho que não foram nossos parentes, mas quem sabe se fosse nossos parentes? A gente ia chorar junto com eles e sentir a mesma dor que muitos deles estão sentindo. E também, presidente, segundo ofício que eu gostaria que o senhor que fosse enviado para que o senhor convocasse uma reunião com a empresa gestora do Frei Bento e a empresa médica ANSS Edgar Flores, junto com a diretoria da Associação de Nossa Senhora do Desterro, para que nós, vereadores, discutimos o melhor atendimento para nosso Hospital Nossa Senhora do Desterro de Mariporã. E também a questão de alguns médicos que estão deixando a desejar na nossa cidade. Então, eu peço encarecidamente que essa reunião seja marcada com urgência, para que a gente possa, nós vereadores, discutir junto com eles e uma explicação que eles possam nos explicar o que está acontecendo. E eu não posso me calar. Diante da situação, a gente tem que pedir sempre que todos nós, ajudamos os outros aqui, que nós sejamos solidários uns aos outros. Eu acho que não adianta a gente todo dia ficar criticando um e culpando o outro. Se as pessoas que se acham capazes de ajudar, seria bem mais viável do que todo dia ficar criticando. Eu acho que tem um espaço para a população que tem uma ideia boa, que queira discutir algum projeto junto com a Câmara Municipal de Mariporã. Nós estamos aqui para atender a todos e discutir essa melhoria para a nossa cidade. Eu acho que aqui todos nós, todo dia, trabalhamos incansavelmente. Só que para muitos, acha que não. Então, se essas pessoas querem o bem dessa cidade, vamos dar a mão e procurar fazer o bem para a nossa sociedade. Obrigado, boa noite. Obrigado, vereador. Em relação à convocação do gestor do hospital, vou passar para a Comissão de Saúde, Comissão Permanente da Câmara Municipal, referente à saúde, para que ela convoque. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Marco Antônio. Desculpe, senhor presidente. Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Peço ao vice-presidente para que assuma os trabalhos, para que eu possa fazer o meu pronunciamento. Obrigado. Com a palavra, o vereador presidente da Casa, Marcinho da Serra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, público que nos assiste ao vivo pela internet. Eu gostaria que fosse enviado, primeiramente, senhor presidente, alguns ofícios. O primeiro, parabenizando a nova diretoria da CASC, em nome do presidente Domingos Pires Matias e do secretário Fábio Lupatelli. Gostaria que fosse enviado um ofício parabenizando pela nova eleição e a nova direção, a qual foi formada no último sábado. Também gostaria que fosse enviado ofício ao nosso ministro da cidade, Gilberto Kassab, e também ao presidente nacional do PSD, Guilherme Campos, agradecendo a liberação de alguns recursos que estavam parados desde 2014. E, mais uma vez, a gente recebeu na quinta-feira a ligação direta do Ministério das Cidades, avisando que esse recurso está pronto para ser licitado, né? A prefeitura agora pode fazer a licitação
no caso a Prefeitura recebeu a ordem para fazer a licitação, a qual pode posteriormente ser feita dentro desses 2 recursos que foram liberados. Serão feitas 2 ruas, viu, vereador Edio? 2 ruas em Terra Preta. A Prefeitura já tinha feito toda a parte dela, que é mandar toda a documentação. E agora, com essa liberação de recursos, vai poder licitar e tão breve a licitação vai poder iniciar a obra em Terra Preta. E também, dentro desse pedido, nós tínhamos feito um pedido aí junto com o Dr. Oswaldo também, mais 4 ruas na Lagoa do Barreiro. Uma já foi licitada semana passada, e mais 4 ruas agora na Lagoa do Barreiro estão sendo liberadas para a licitação, e aí posteriormente fará aí a obra. Então, quero agradecer que são nada 6 ruas no município, com mais uma que já estava sendo licitada, 7 ruas que estão aí já estarão sendo asfaltadas e dando melhor qualidade de vida a toda a população. Isso é um trabalho incansável que nós tivemos lá desde o início do mandato, em busca de recurso, e agora, graças a Deus, a gente está conseguindo aí o êxito, né, em trazer esses recursos para a cidade. Então, né, foram aí já na ordem de essas as duas ruas, quase R$1 milhão, essas 6 ruas, né, quase R$1 milhão. Então, é um valor bem significativo. Mas, infelizmente, não poderia também deixar de falar aqui, infelizmente, na quinta-feira não foi só notícia boa como essa que eu acabei de falar. Teve as más notícias. Estava na Serra quando recebi a ligação da secretária de Obras avisando e pedindo ajuda para que nós pudéssemos ajudar de alguma forma, e começamos a mobilizar algumas pessoas. Até passei no grupo dos vereadores, alguns vereadores conseguiram se mobilizar rapidamente, consegui descer para ajudar. Então quero aqui deixar de público aqui as pessoas, no caso que o Valdeci foi um vereador que esteve lá desde o início de tudo que aconteceu. O vereador Edio também esteve lá no ginásio, o vereador acompanhando todo o trabalho e ajudando. O vereador Dr. Oswaldo também acompanhei. Não lembro mais quem os vereadores que eu encontrei por lá, não lembro. Mas enfim, nós estávamos todos aí imbuídos de tentar ajudar. Eu gostaria de parabenizar também todos os funcionários da Prefeitura, Defesa Civil, bombeiros, enfim, todos os técnicos do IPT, todos que estiveram presentes nesse desastre, ajudando de alguma forma. Realmente foi uma tragédia muito grande no município, a maior, talvez, do município, 10 mortes. Estamos com 536 desalojados, 9 famílias abrigadas lá no ginásio, 133 casas interditadas, mais de 1.000 pontos de deslizamento de terra em toda a cidade, 100 pontos interditados, mais de 100 pontos interditados, 11 pontes, né, e pontilhões aí totalmente destruídos. Então realmente foi uma quantidade de chuva muito forte. Nós estivemos com o governador, eu, o vereador Alexandre Boava e o vereador Valdeci, posteriormente chegou o vereador Marco Antônio e o secretário David, que chegou na reunião. Nós estávamos com o prefeito, acompanhando a visita do governador e tentando ver do que nós conseguiríamos mobilizar e sensibilizar o governador para que nos ajudasse. E as informações que ele nos trouxe, de que 150 milímetros de chuva foi naquela noite. O nível de armazenamento da represa Paiva Castro estava em 35% na quinta-feira de manhã. Na sexta-feira, quando o governador estava aqui, estava em 99%. Tanto é que teve que ser aberto as comportas para que não houvesse um desastre maior com o rompimento da barragem. Então foi uma chuva muito forte, talvez a chuva mais forte dos últimos 6 anos, segundo a informação. E infelizmente tivemos essa má notícia, essa fatalidade, essa tragédia, na verdade, em toda a nossa cidade. Não é fácil para nenhum de nós que acompanhamos de perto, tivemos ali de perto, mas nós concordo com tudo que foi dito aqui dos vereadores em relação à fiscalização de loteamentos irregulares, fiscalização de construções irregulares. Temos que fazer sim, acho que nós temos que cobrar para que a Prefeitura faça essas fiscalizações, que não deixe acontecer essas casas, essas construções irregulares, e em nenhum momento também, vereador Valdeci, nenhuma abertura de novos loteamentos, que isso acarreta só em prejuízos futuramente para a Prefeitura. Mas também a gente não pode deixar de falar que
estamos aí com tudo isso que aconteceu. Nós também foi falado aqui que nós temos que tomar cuidado para não deixar acontecer nenhum tipo de bairros irregulares e fiscalizar. Nós estamos também indo na contramão disso, juntamente fazendo Minha Casa Minha Vida, que é também para poder ajudar essas famílias que estão aí agora desalojadas e também outras que não têm nenhum tipo de moradia. Nunca foi feito isso no município, é a primeira vez que está sendo feito isso no município. Então é bom deixar isso frisar isso, deixar muito bem claro que são cerca de 1.100 apartamentos que estão sendo feitos com toda a infraestrutura. O vereador Aladim conhece a região que está sendo feita, as terraplanagens, já iniciou as obras, são 1.100 apartamentos com toda a infraestrutura, vai ter a coleta de esgoto, rede de tratamento de água, escola, creche, enfim, está nascendo um bairro planejado. Isso é importante para que a cidade possa ter, daqui para frente, planejamento, né? Também não podemos frisar que nesse governo também nós conseguimos fazer o novo contrato com a Sabesp, que também terá saneamento básico nessas regiões onde não tem. Então, assim, só para notar a diferença de que nós estamos falando de governo, né? Esse governo que nós estamos falando, nós conseguimos realizar bastante coisa. Lógico que é uma coisa talvez a médio prazo, mas uma coisa que vai gerar um fruto melhor para a nossa população daqui a algum tempo. Então eu tenho certeza que estamos trabalhando no caminho certo, todo o governo, que eu digo, toda a Câmara, juntamente com o governo municipal, para que nós possamos dar a melhor qualidade de vida a toda a população. Então eu quero também, agora para finalizar, deixar meu agradecimento aqui a toda a população de Mariporã, que está sendo assim super solidária, está ajudando dentro do possível, cada um lá ajudando de alguma forma, com mantimento, com limpeza, com qualquer coisa, mas está lá ajudando, está tentando ajudar de alguma forma, até pura e simplesmente com o trabalho, mas está ajudando. Isso mostra a nossa cidade o quanto ela é solidária com os nossos cidadãos. Então eu quero deixar esse agradecimento a toda a população de Mariporã. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito para o uso da palavra? Vereador Écio Minozzi Júnior. Com a palavra o vereador professor Écio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Senhor presidente, acrescentar algo a mais do que foi falado aqui, concordando com as análises, de uma maneira geral, a gente concorda e a solidariedade é o ponto alto disso tudo. Também a maneira como a prefeitura acabou se organizando. Mas nós não podemos fugir da realidade. E a nossa realidade é simples, talvez cada um aqui, de alguma maneira, acabou expressando. A nossa cidade não está preparada para uma chuva com essa intensidade. Por tudo que já foi feito, por tudo como ela está constituída. E aí a gente tem que aprender com os erros e corrigir. E corrigir significa a gente não ficar passando a mão nas costas. É falar que realmente nós precisamos atuar, ter um plano de contingência identificado. Eu espero que dessa vez a gente tenha identificado os locais de risco de desmoronamento, de deslizamento, principalmente aonde as pessoas estão residindo, orientar, fazer as precauções todas. Nós falamos dos deslizamentos, das mortes, lamentamos, todo mundo está sofrendo, e de verdade, não é discurso político, a gente está sofrendo com a população, cada um ajudou da maneira como pôde. Eu não estou no grupo do WhatsApp, presidente, senão eu estaria lá junto com você, mas eu gostaria que Vossa Excelência me colocasse. Mas, de qualquer maneira, não precisa, porque cada um de nós foi questionado e acatou as reivindicações da população e cada um colaborou da maneira que pôde. Mas nós percebemos uma coisa que passou em branco, é disso que eu quero falar. A nossa cidade ficou totalmente alagada. Nós temos que reconhecer
que a nossa cidade, principalmente da Coronel Fagundes, eu estou falando aqui o centro, da Coronel Fagundes e toda essa região, ela está numa área de várzea, porque nós invadimos o que a natureza determinou para a área de escape da água. Por isso que existe aquele dique. Qual é o plano que nós temos? Nós, que eu digo, o que foi feito até então para resolver o problema? Bombeamento da Sabesp naquele canalzinho que recebe todas as águas. E esse bombeamento, ele não foi suficiente porque as águas alagou a cidade. Esse é um problema. Tem que verificar se ele está com potencial para receber. Outro problema, os nossos bueiros, na grande maioria, estão obstruídos. Isso faz com que essa água também não chegue lá e alague. Essa região tem isso. Quando foi feita, aí nós vamos falar da Rua São Paulo, quando foi feita a duplicação da Fernão Dias, ela levantou, e ali nós estamos com a Rua São Paulo, com bueiros mesmo desobstruídos, que eu já vi várias vezes fazer, mas ele está abaixo do nível, não tem como, a água não sobe escada. Então, isso é a Artéries que é responsável. Nós temos que começar a identificar os problemas e começar a corrigir. Manutenção de bueiro, nós cansamos de fazer aqui. Eu mesmo tenho indicações, inclusive no Parque Náutico, inclusive na Rua Primavera e na Rua do Verão, com bueiros obstruídos. Então, nós temos que ter a coragem de admitir as nossas falhas. Nós, quando eu digo, é governo. Só que o vereador, como foi dito aqui, tem um limite de atuação, que é o que vocês falam pedir. Na verdade, a gente está sempre solicitando que se tome providência. Se reconhecemos que é muita dificuldade, mas nós temos que saber. Nós tínhamos maquinários há tempos atrás. Esses maquinários não estão sendo utilizados ou não estão adequadamente disponíveis. Nós tínhamos caminhões tempos atrás. Nós estamos alugando caminhões. Nós temos que ver que nós não estamos tendo perna para resolver. Eu tenho ruas que eu avisei a Defesa Civil na sexta-feira e lugares de deslizamento que não foram até hoje. Eu tenho ruas obstruídas que eu indiquei para a equipe que estava de plantão e até hoje não foram lá verificar. Ainda bem que a Eletro foi lá, a gente critica a Eletro, mas ela foi lá e tirou, porque caiu árvore em cima de ruas, tal, da fiação, tirou a eletricidade. Então, não tem risco ali. Mas tem que cortar as árvores, tem que passar uma máquina ali. Sabemos que nós temos que ter prioridade nessa hora. Onde tem risco de vida, tem que ter gente lá para cuidar. Depois, vamos desobstruir ruas. Mas tem pontes que caíram. Lá no Jardim Bela Vista, Parque Bela Vista, nós temos aí fotos de ônibus que caiu dentro de onde foi feito recentemente uma ponte. Né? Então precisa fazer lá e rapidamente, porque não passa caminhão de lixo. As prioridades, eu acho que o critério é prioridades. Né? Então, o que eu queria estar dizendo é o seguinte: nós temos que aprender com os erros, não há culpados, nós temos que ficar procurando culpados, mas também nós não podemos ficar falando que nós estamos resolvendo tudo, que agora nós vamos ter as residências lá, que talvez resolva, tudo bem, lá é planejado, mas não se chega lá, porque a escola João Pulga Dias não se chegava lá. É planejado naquela área, mas o entorno, as ruas e as estradas também estavam, com as chuvas anteriores, com problemas. Todo mundo que está aqui, o vereador boava. As pontes da Pirucaia, que eu, em março do ano passado, disse que estava correndo risco, ela continua correndo risco. Ela continua lá, eu estou pedindo de novo, para fazerem manutenção. A entrada do Generosa está com problema porque a água passou por cima da ponte, aonde Vossa Excelência, vereador Valdeci, reclamou milhões de vezes que estão fazendo residências de uma forma irregular. Vossa Excelência se refere a isso sempre. Isso, Vossa Excelência fala do secretário, que é do vosso partido, não é? É do secretário de Meio Ambiente. E nós não conseguimos fazer com que isso daí flua. Pois não, vereador? Uma parte, por favor. Pois não. Então, realmente, lá é um dos locais onde a gente tem sempre reclamado, foi feita vistoria, só que quando a gente foi lá fazer essa reclamação, tinha 3 casas. Hoje tem mais de 50, 60 casas construídas, não só lá também, como aqui na Mata Fria também tem uma região que vem sendo tomada dia a dia.
até me parece que o loteador está sumido. E lá está continuando desmatando todo final de semana. Bom, então eu não sei. Obrigado. Esse não. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Inclusive, né, até uma situação de que nós fazemos a parte de fiscalização. E nisso, a atitude, e deixar muito bem claro, que a atitude deveria ser tomada pelo próprio executivo, porque nós temos uns limites da competência nossa de pelo menos identificar e fazer aquilo que nós sempre pedimos, solicitamos, indicamos, e provavelmente talvez exista uma ineficiência ou então uma falta de estrutura para poder resolver os problemas que Vossa Excelência está aí comentando e recomendando. Então, vereadores, na verdade, e é bom usar partes porque faz com que a gente possa tomar um fôlego e refletir e pensar adequadamente para não ser injusto. Não há culpados, mas é consequência de um acúmulo de erros, não é? E um acúmulo de situações que estão aí. Agora, que adianta eu falar, que adianta lamentar, que adianta bater, a gente começar a falar essas coisas todas, se não aprender com os erros? Se a gente não olhar para o problema, não adianta. A Ponte da Generosa ela foi parcialmente arrumada há 5 anos atrás. Entendeu? É uma ponte caipira. A água passava por cima. Se ninguém for olhar como é que ela ficou depois disso tudo, ela pode cair na próxima. Essas coisas que precisam ser pensadas com calma, não é prioridade. A prioridade está seguindo, é profissional, a Defesa Civil do Estado, que também tinha que estar identificando no nosso município as áreas de risco, e teriam que estar fiscalizando e dando uma cobertura para o município, porque é bonitinho chegar quando a casa caiu, a tragédia. Eu queria saber se a Defesa Civil, aí eu vou pedir um ofício para, eu posso ler nesse momento, um ofício para que a Defesa Civil do Estado indique para a cidade de Mairiporã as áreas de risco, pós toda essa tragédia, porque antes eu acho que não tinha. E se tinha que ter nos orientados. Ou eu sou ignorante e depois eu peço desculpas se esse plano existe. E se há plano, eu desconheço esse plano. E a última que eu vou colocar é o seguinte. Represa Paiva Castro. É verdade, em menos de 10 horas, ela saiu de 35 e foi a 99 ponto não sei o quê, que foi obrigado a abrir. Agora, gente, a Sabesp tinha que ter um plano de contingência em relação a essa vazão de água. Solta água onde? Não foi aqui em Mairiporã, mas foi em Franco da Rocha. 5 metros de altura. Tivemos obras recentes em Franco da Rocha, do governo do Estado, mas a Sabesp não tem uma alternativa para uma represa quando ela vai explodir. Ou cai a barragem ou solta. Então solta. Solta onde? Na cidade. Onde estão as pessoas? Está faltando governo. Está faltando planejamento, está faltando gente séria para fazer as coisas a sério. Então, tudo isso faz com que a gente tenha essas tragédias. A chuva foi para Minas, foi para a Bahia, foi para o Rio de Janeiro, e aconteceu as mesmas coisas lá. Está caindo casa, está morrendo gente. Legal, choveu forte, aconteceu lá. Gente, estamos no governo, temos que falar. Agora, o governo tem que ouvir. Eu vou encerrar, presidente, porque eu devo ter passado o tempo. Pela sua postura, eu identifiquei que eu passei o tempo. Obrigado. Sem dúvida, vereador. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito para o uso da palavra? Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Quero convidar o presidente para que retorne aos seus trabalhos. Agora vamos fazer um minuto de silêncio, a pedido dos senhores vereadores, pelo falecimento da senhora Fabiana Moraes, Ana Luzia, Ana Laura,
Yara Bianca, Severina França, Alisson Rodrigo, Isaac Augusto, Paloma Maria, Severino Basílio, Beatriz França, Júlio César Zanotti, Valdir Oliveira e Sr. Ovidio. Que todos se possam em pé. Obrigado. Estou com um requerimento assinado por todos os senhores vereadores para que fosse incluso na ordem do dia o projeto de lei número 425 de 2016. Então, eu vou colocar na ordem do dia. Então vamos passar a ordem do dia, né? Serão discutidos e votados o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 425 de 2016. Solicito ao primeiro secretário, vereador Alexandre dos Santos, para que faça a leitura na ementa do projeto de lei 425 de 2016, desculpa. Projeto de lei número 425 de 2016, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre a abertura de crédito especial. Está lido, senhor. Agora coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Não havendo vereador para discutir, só deixar claro. Esse projeto de lei, ele faz com que abra, né, um crédito especial para a restituição do saldo do programa de proteção especial. Então é um valor de R$60 mil, só para que fique aberto esse R$60, só para que fique aberto esse crédito, para que nós possamos aí receber recursos oriundos do governo do estado e seja repassado para essa dotação. Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 425 de 2016. Vamos passar a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que façam o uso da tribuna na explicação pessoal pelo prazo máximo de 5 minutos, versando sobre tema livre. Não há vereadores inscritos, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos para falar, convido a todos para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 22 de março, terça-feira, no horário regimental, e dou por encerrada a presente reunião.